Nesse caso aqui não é equinulado. E agora a gente termina essa divisão basidiomicota, né? E agora iniciamos a penúltima divisão do reino fungi, que é a divisão zigomicota. Então, agora, as estruturas morfológicas desses zigomicetos são completamente diferentes do caso dos basidiomicetos. A gente falou de 3 classes. Na divisão basidiomicota, nós temos aqui fungos que eles produzem esporangiósporos, que são imóveis, que eles são, na verdade, chamados atualmente de aplanósporos, e eles podem reproduzir-se sexualmente e produzir um outro tipo de esporo sexual, zigósporo. Se no caso lá dos basidiomicetos, o esporo sexual é chamado de teleósporo, o esporo assexual é chamado de urediniósporo, nos zigomicetos, o esporo assexual é chamado de aplanósporo, esse primeiro, e o esporo sexual é chamado de zigósporo. Tá? Esse esporo zigósporo é uma estrutura que pode sobreviver no período de inverno. E ele também pode ser chamado de esporo de repouso, e ele é diploide. Então, essas hifas, eles têm um talo micelial e eles não têm septo. Olha que interessante. Se todos os fungos pertencentes ao reino fungi têm septo, os zigomicetos, eles são uma exceção. Eles não têm septo. Então, grave bem isso na cabeça de vocês. Todos os fungos pertencentes ao reino fungi, a hifa, ele tem septo. Só que esses fungos dessa divisão é uma exceção dentro do reino. Eles não têm septo, a hifa dele é cenocítica, vamos imaginar assim, né? Então, eles não têm septo. E os gêneros mais importantes é o gênero Pilóbolus, Canéfora, Rhizopus, e também tem o gênero Mucor dentro dessa divisão. São fungos, também existem 6 gêneros de fungos endomicorrízicos que penetram dentro do tecido da planta e que dão suporte de água, né, para essa planta e fósforo para essa planta. Em troca, a planta oferece fotoassimilados para esses fungos. Eles formam, né, estruturas de sobrevivência, como clamidósporos também, células das hifas que ficam com uma parede mais desenvolvida, ou eles podem formar zigósporos. Aqui o professor colocou um vídeo para mostrar para vocês que dentro dessa divisão, a grande maioria dos fungos, eles se disseminam pelo vento. É um processo passivo. São poucos os casos. Vocês conhecem plantas que você aperta e a semente... Vocês sabem o nome? Que a semente, ela tem uma diáspora, ele tem um processo ativo de dispersão. Vocês conhecem? Você conhece o nome de uma planta? Eu sei qual que é, mas não vou falar. Quero que vocês falem. Uma planta que você aperta e a semente joga, assim, sozinho. Então, é um processo de dispersão ativa para essa semente. Beijinho, conhece essa planta? Impatiens balsamina. Então, a semente fica dentro de uma bolsa elíptica e aí o esporo ele é liberado, tá? Então, nesse caso aqui é uma foto de lupa, em microscópio, eu vou mostrar o vídeo para vocês, que está justamente mostrando o processo de formação esse aqui é Pilóbolus, do esporângio, e dentro do esporângio ele vai liberar agora a basilia, esse potinho preto, vai jogar esse esporo para fora. Dando um maior detalhe desse esporângio, olha aqui, ó, ele, quando você tem variações de clima, por exemplo, a luz solar, ele vai fazer com que essa estrutura ela saia. Nesse segundo vídeo você vai conseguir ver, ó, exatamente, microscopicamente, o processo de liberação ativa. Então, a luz, se eu pego esse fungo, o Pilóbolus, ele dá em cocô de cavalo, sabe? Você pega ele, deixa dentro de uma câmara úmida, e aí depois você tira da câmara úmida e coloca uma luz incandescente na lupa. O calor da luz, o infravermelho da luz incandescente, ela vai fazer com que ele haja, com que ocorra justamente isso, esse processo de liberação ativa do esporo, que é o que acontece para esse gênero Pilóbolus. Então, o esporo sai de dentro do esporângio, né? Não tem a barriguinha, né? As fêmeas têm a barriga. Então, nos fungos assexuais, que esse caso é uma reprodução assexual, a gente não está falando disso. Então, essa barriguinha que eu estou querendo dizer é como se fosse um abrigo onde ficam vários, uma centena de esporos, nesse caso, que são liberados de uma maneira ativa.
Então, eles são imersos numa suspensão aquosa, que com o calor, ela estoura, ela libera, então ela tem uma diáspora, tem um processo de liberação ativa para esse gênero chamado Pilóbulos. Ó, vou depois mostrar uma foto dele mais de perto. Aqui o canéforo, uma conformação, aqui o esporângio, e aqui vários aplanósporos, olha como ele tem ornamentações. Né? Isso aqui é importante para a taxonomia. Aqui é o esporângio, e isso aqui está aqui dentro desse esporângio. Tá? Canéforo, o gênero. E aqui o pilóbulos que eu falei para vocês. Esse pontinho preto, se eu jogar uma luz quente, ele libera esse esporo, ele voa. É um bom exemplo de um fungo que tem um processo de dispersão ativa. As mudanças climáticas auxiliam no processo de liberação. E aqui, cada bolsinha dessa aqui é um esporângio que vai estar repleto de aplanósporos. Aqui o esporângio, e aqui ele estourado, né, era numa lâmina, e aqui os aplanósporos estavam contidos. Essa parte preta aqui, ó, está repleta de aplanósporos. Então, essa parte aqui interna é como se fosse uma parte central, vocês não estão conseguindo enxergar, ó, isso aqui a gente chama de columela, e isso aqui é o esporângio, é como se fosse um miolo. E dentro dele, aqui vocês não estão enxergando, mas está repleto de aplanósporos. Aqui, olhando na lupa, agora uma foto de menor em tamanho, de menor magnitude, você tem um esporângio, e dentro desse esporângio repleto de aplanósporos. Aqui é o exato momento do encontro, eles estão fazendo sexo, e isso, pretinho aqui no meio, é uma ilustração de um zigósporo, tá? Então, aqui é o aplanósporo, esporo assexual, e o zigósporo, esporo sexual. Então, aqui é um esporo como se fosse de grupo positivo, e aqui o negativo. Então, eles se combinaram, falaram, oi, tudo bom, eu sou Cleiane, quer casar comigo? Quero. Daí a Cleiane falou, vamos ter um filho? Vamos. Daí ela tá aqui, ó. É o resultado do amor da Cleiane, é o resultado do amor da Letícia, não, Lavínia, o resultado do amor de João, do Ítalo, né, quando vocês tiverem os filhos de vocês. Vocês já têm filhos? É isso. Se vocês têm filhos, foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu. Foi uma combinação genética de indivíduos pertencentes à mesma espécie, conceito de espécie, que produziu um esporo sexual. Tá? Nesse slide, essas bolinhas aqui, esporos assexual, né? E aqui um esporo sexual. Isso aqui, geneticamente, é tudo igual. Aqui, ó, esses 4 esporos são produzidos em menor quantidade, obviamente, e eles são produzidos em menor... são esporos geneticamente diferentes aqui. Então, quando vocês estudam lá em criptógamas, fungos também é um alvo dessa disciplina de criptógamas. E a gente chama de criptógama porque ele não tem um órgão propriamente dito, né? Então, por exemplo, isso aqui é algo muito próximo a uma raiz, mas não é uma raiz por quê? Ele é chamado de rizóide. Ele é um ancestral, né? Eles coevoluíram, os fungos coevoluíram com as plantas, né? Só que as plantas seguiram um caminho, né? Uma associação com a bactéria fotossintética, e elas fazem fotossíntese, e nenhum fungo faz fotossíntese. E aí as plantas, algumas plantas elas não têm raízes também, por exemplo, briófitas têm rizóides, e fungos também. Esse aqui é um caso de rizópos, stoloníferos, rizópos, por causa desse rizóide aqui na base. É uma estrutura só de adesão, mas ela não serve para a absorção de nutrientes. Ele pode até produzir enzimas. Esse fungo vocês encontram em morango, vocês já viram? Quando fica fechado, é clássico ele, aquele bolor. No arroz que você deixa de um dia para o outro, ele cresce muito, nos fungos que mais cresce. Então ele completa a panela em 1 dia, 2 dias, esse fungo, tá? E é um fungo que está presente no ar. E esse rizóide, ele não é chamado de raiz porque ele não tem a capacidade de absorver água e componentes, né? Ele é um elemento mais de absorção ou de parasitismo, né? No caso, quando você tem ferimento em morango, ele vai deteriorar esse morango através dessas aberturas. Aqui mais esporângios, né? Aqui os aplanósporos, aqui os esporângios, né? Aqui o caso de mucor. A diferença de rizóide, de rizópos para mucor, vocês conseguem ver a diferença? Nessas duas ilustrações? Ó, ambos têm esporângio. Ambos produzem aplanósporos que são iguais, são esféricos.
Ambos têm um esporangióforo, que é esse prolongamento aqui, ó, alongado. Mas a diferença é justamente isso. Colocou-se dois gêneros, porque o Rhizopus, por isso que o nome dele é Rhizopus, porque ele tem rizoides. E o muco não tem rizoides, né? Ó, a columela aqui, né? Ok? E lembrando que a genética de toda essa parte celular desse fungo, que não tem parede celular, desculpa, que não tem septo, ele tem parede celular com quitina, né? Por isso que ele está dentro do reino fúngico. Ele vai liberar esses aplanósporos para a parte aérea e geneticamente é igual à matriz. Isso pelo sistema de reprodução assexual. Aqui, ainda sobre essa divisão zigomicota, né? Aqui a vesícula, que é muito influenciada pela água, que é o caso dos pilóbulos, né? O esporangióforo, a estrutura, e aqui o esporo que vai ser lançado, que eu mostrei o videozinho, mostrei essa foto aqui para vocês, tá? Pilóbulo. Aqui, o caso de fungos que são entomopatogênicos. O que é um fungo entomopatogênico? É um fungo que vai infectar o gênero Entomóptora e o gênero Pandora, fungos que infectam insetos. Entomopatogênicos, são patogênicos de insetos, né? E aí eles têm essas estruturas aqui, que eles se desenvolvem dentro desse grupo, aqui é o esporângio, e dentro dos esporângios tem o quê? A planósporo, que é o esporo assexual desse grupo. Aqui, Pictocephales, que é um parasita de outro zigomiceto, é um fungo que ataca outro fungo dessa mesma divisão. Então, vocês vão encontrar em culturas essas bolsas aqui cilíndricas e os aplanósporos organizados, ao invés de estarem organizados nessa esfera, né, nesse esporângio redondo, esférico, aqui ele é um esporângio mais cilíndrico, né, e dentro dele os aplanósporos. Beleza? Com isso, a gente finaliza essa divisão zigomicota.